Rosa, a gente tem informações aí, novidades sobre o Omar Aziz na bancada do Amazonas, né, no Congresso? É o que a gente já tinha adiantado na coluna também. O senador Omar não pulou para fazer queda de braço com ninguém para ser o coordenador, mas foi aclamado. Todos os parlamentares, até os que a gente imaginava que de repente não fossem tomar partido, acabaram votando pela continuidade do senador Omar Aziz na coordenação da bancada do Estado do Amazonas nesta primeira reunião de ontem. O que eu soube é que o Omar puxou a reunião, listando ali uma série de coisas que chegaram no entorno dele, como, por exemplo, reunião com o governador, com a equipe econômica do Estado para tratar sobre a reforma tributária, pleitos de prefeitos, né, em relação, os prefeitos estão sendo atingidos, os municípios, em relação às pontes da BR-319, enfim, eles estavam tratando disso, aí o Átila Lins, deputado federal, puxou o bonde, né, puxou o assunto e disse: Omar, precisamos tratar da sua recondução na coordenação da bancada, e eles fizeram ali uma votação simbólica. O Omar foi escolhido por unanimidade, sem contestação de nenhum dos parlamentares. Isso é interessante. Apenas uma observação do deputado federal Amon, que depois acabou terminando numa risada, e eu já conto para vocês esse bastidor aí, desse detalhe da reunião. Mas eu queria antes, mais uma vez, fortalecer para vocês o entendimento, quando a gente fala que, às vezes, assim, que o Omar é a força política, o perfil do Omar torna ele um político diferenciado na construção, né, das relações no Estado do Amazonas e também nas construções em Brasília. Eu já ouvi de várias pessoas dizendo assim: mas você, Omar, né, você está lidando com fatos, né, não é algo que você está dizendo para agradar ou desagradar um político. E muitas vezes, eu sei, o senador Omar saiu bem desagradado de algumas informações ou perguntas ou falas nossas aqui. É normal que isso aconteça. Algumas pessoas aqui não compreendem, não alcançam isso, mas a gente volta sempre nesses pontos para poder traçar esse perfil e fortalecer o que a gente tem dito com base nos fatos. Por exemplo, você vê que naquela bancada toda, existem principalmente 3 nomes que estavam em lados completamente contrários ao senador Omar e que tiveram relações de muito conflitos em contextos diferentes. Por exemplo, o deputado Alberto Neto, do PL, o Fausto Júnior e o Silas Câmara. Cada um, em contextos diferentes, estava em relação de atrito e confronto com o senador Omar na última disputa eleitoral. E confrontos que muitas vezes causam traumas políticos muito grandes, né? O contexto do Silas Câmara, por exemplo, eles eram aliados de muito tempo. E o Silas, no momento da eleição, que era crucial para o Omar, uma eleição muito delicada, a gente acompanhou aquela apuração, né? Vocês lembram? Até o último momento foi muito emocionante a apuração para o Senado. Pois bem, o apoio do Silas e de toda a força política dele, né, da igreja e tudo mais, foi para o Coronel Menezes, o principal adversário do senador Omar Aziz. O Silas desfilou em carro aberto no interior, ao lado do Menezes, pedindo voto para o Menezes. Isso causa conflitos. Algumas pessoas dizem que esse era um dos conflitos mais complicados de serem superados. E, no entanto, tem uma foto na rede social, você vê que eles estavam todos lá conversando e sem nenhuma, ao que eu soube, pelo que eu apurei, nenhum tom antipático. A conversa foi extremamente elegante e simpática entre todos eles, né? Temos o Alberto Neto, que é um dos é o bolsonarista mais raiz desta bancada, esteve sempre ao lado do presidente Bolsonaro e também reforçando, né, todos os discursos do presidente Bolsonaro, especialmente contra o senador Omar. Claro que de uma forma menos eloquente, né, que o Fausto Júnior, por exemplo. Em alguns momentos o Fausto Júnior foi para um confronto muito pior, né? Mas o Alberto Neto é este nome que ontem também aderiu e disse: não, a coordenação da bancada está em melhores mãos se estiver aí na mão do Omar, com o voto dele a favor, né? E aí, por fim, tem o Fausto Júnior, que a gente lembra da participação dele, o Brasil todo lembra da participação dele lá na CPI da Covid. Foi algo extremamente constrangedor, né, para ambos, acusações seríssimas, graves, né, que precisam de investigação profunda de ambos os lados. Eu lembro que o deputado Fausto Júnior, inclusive para mim mesmo, deu a declaração de que ele, a mãe dele, haviam sofrido ameaças, né, colocando essa conta da ameaça no colo do senador Omar. E é um dos nomes, mais uma vez ontem, que de forma muito simpática vai e adere à coordenação, que o Omar é importante para a coordenação da bancada que ele faz parte, sem nenhum óbice, sem nenhuma observação. Então, esse é o detalhe dessa composição, da força do Omar, né, da força do senador Omar, como ele consegue construir liderança, construir necessidade, né, os críticos se tornam aí pessoas que precisam dele,
e por isso volta à coordenação da bancada federal do Amazonas. Você vai falar o bastidor aí da questão do deputado Amon Mandel, que terminou com uma risada ali, sim. né? Aquele, né? Querendo saber os bastidores, né? Sim, é interessante, né? Porque acabou em brincadeira entre eles próprios. Ele perguntou o que era essa coordenação, por quanto tempo. E aí, de 1 ano, né? Mas o senador Omar brincou com ele e disse: olha, é 1 ano, mas nós vamos prorrogar por mais 10. Só que todos riram, inclusive o deputado federal Amon. Bom, a gente depois fala um pouquinho mais do perfil. Acho que tem algumas coisas nessas primeiras semanas que estão dando impressão dos perfis dos parlamentares que assumiram e os que estão aí reeleitos, mas não vamos ter tempo hoje, porque ainda tem mais umas coisas que eu preciso tratar. Uma é sobre a fronteira e outra é sobre a FUNAI. Queria um tempinho a mais.